6:10 no Timaço da Vale. Vale Esportes é futebol de primeira. O Cariri da Sorte desta semana está incrível e bem baratinho. Com apenas R$3, você concorre a R$50 mil em prêmios. São R$20 mil só no Giro da Sorte. São 50 giros de R$400. E não para por aí. Ainda tem uma Honda Bros 0 km mais R$10 mil no prêmio especial. Uma Honda Bros mais 10 mil. É um presentão pra você pular de alegria. E o título é dupla chance. R$50 mil em prêmios por apenas R$3 é demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Juaporó. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Ao vivo pela Vale FM 99,9, também do nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã a Pizzaria do Val volta com tudo. Você vai salvando o número no seu celular, né? De
quarta até segunda, todos os dias atendendo você, com exceção da terça, através do 98842-9514. Eu falei da pizzaria e hamburgueria Oval. E aqui, ao nosso lado... Boa noite pra você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, do timaço da Vale FM. Hoje tem jogo pela segundona, Delsa. Tem, Marco Valério? Tem o time do Tirol, antigo Paguimentos, contra... É 20 de março. Ah, não é hoje, não? Vixe, rapaz, então pegou todo mundo. É 20 do mês que vem? É do mês que vem. Então não tem jogo hoje não, Delsa. Acabou-se então, o jogo. Não vou mais pra casa não, ia pra casa assistir o jogo agora. Rapaz, Vou mais não. Pois eu vi aqui dia 20 jurava que o jogo era hoje, Delton Sá. Marco Valério. Vai ter um jogo bom pra ver hoje. Qual é? O jogo do Mengão. Mengão joga logo mais. Então hoje vai ter Mengo. O Tite tá tentando arrumar ali um lugar pro De La Cruz. Mengo. Porque você sabe, né? A Selemengo tá aí buscando a melhor formação, viu, Delton? Põe a cara dele. Põe a cara dele, viu? Delsa, Oi. Copa do Brasil já teve um jogo, aliás, tá no finalzinho agora. Mas João Filho não sabe o resultado desse jogo que você tá dizendo aí. Porque, rapaz, ele tá preocupado com Los Peds. Eu sei que o Porto Velho vai receber um Pix daqui a pouco da CBF. Vai. Rapaz, que vergonha. O Remo tá sendo eliminado pelo Porto Velho. O Remo é o time do Los Peds também, né? É, time do Los Peds. Eu conheci Los Peds certa vez na Arena Romeirão com a camisa do Remo. Eu conheci Los Peds. Depois é que ele passou pra ser Paysandu. Mas tu sabe por que ele mudou pra Paysandu, né? Sei. O amor venceu. Foi. Né? Então, ele passou a torcer pelo Papão. Mas ele explica, não é que é aquele amor não, viu? É outro amor. Não é o amor das eleições, é o amor do amor. Não é o amor do churrasco, não. É o amor. Não é o amor do churrasco e da picanha, não. É o amor de outra coisa. E, rapaz, sabe quem mas que tá lá... Mas lá... depois o povo não pensar que a gente tá falando de política aqui, né? Sabe quem tá no Remo, Delton Sá? Quem? Liger, zagueiro. Lembra dele? Lembro, jogou em casa aqui. Ele rodou em vários clubes do interior de São Paulo. Também, né? E, né? Ituano, Oeste de Itápolis, né? RB Brasil, bem lembrado pelo PPV, tá lá no time do Remo. Quando ele chegou lá, JF, quando ele chegou lá em Bragança, ainda era o Bragantino. Aí o Red Bull comprou e ele ainda ficou uma temporada no Red Bull. Mas nunca foi chamado de Brasil, né? Sempre foi Bragantino, não, depois... Red Bull Brasil, nunca conseguiu chegar e compraram o Bragantino. JF, faça confusão. Porque tem um time lá em São Paulo chamado Red Bull Brasil, né? Que é o original. E tem o time do Richarlison também pela Copa do Brasil hoje. Qual é, JF? O Nova Venécia. Esse time que é bancado pelo Richarlison, atacante brasileiro que joga no Tottenham da Inglaterra, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto. Tá certo, bora girar os nossos repórteres, Tô esperando, Marco Valério, com ansiedade louca, maluca. Pois hoje vamos começar com o Guarani, Leão do Mercado, que joga no próximo sábado diante do Cariri, e é um jogo de reabilitação do Guarani e quem sabe de afirmação do Cariri, porque o Guarani perdeu na primeira rodada, o Cariri empatou em casa, pra mim é tropeço, e vai tentar os primeiros 3 pontos contra o Leão do Mercado. Eu também acho tropeço, mas teve um amigo nosso ali que não foi não, viu? E foi, rapaz? Foi, depois eu lhe conto como foi a história, viu? Depois eu lhe conto a história. Aí complica, né, Delson? Bora falar então do time do Guarani em nome de Diniz Supermercado, Jader Guga, porque de canto a canto tem sempre um pertinho de você. E eu já vi várias vezes, Delton, no Diniz, o Jader Guga empurrando o carrinho e fazendo compras e economizando, comprando produtos de qualidade no Diniz Supermercados. Desse Jader Guga é um rapaz inteligente. E lá ele ainda compra as sandálias Olinda, viu? Ainda compra também. Vixe, tá bem vendo? completo. É completo, Delton Sá. Bora falar do Guarani, Leão do Guarani, Anderson. Que conversa é essa que os dirigentes do Guarani não gostaram muito do que foi cobrado na Arena Romeirão? Boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes.
logo após essa derrota do time do Leão do Mercado contra o Icasa, tem essa ressaca ainda em relação a algumas situações que aconteceram em relação à renda do Guarani no jogo contra a equipe do Verdão do Cariri. A renda foi divulgada recentemente e o Guarani teve um prejuízo de cerca de 600 e poucos reais. O Guarani perdeu dinheiro nesse jogo? Teve um prejuízo de 600 Que conversa! Uma renda total de 74 mil, mas no bordeiro oficialmente o Guarani teve esse prejuízo de 600 e alguma coisa relacionado a esse jogo diante da equipe do Icasa. E a diretoria do Guarani ficou na bronca, principalmente com algumas situações no estádio Romeirão, e quem vai conversar conosco para explicar, detalhar melhor para o torcedor rubro-negro é o Breno Tavares, advogado do Guarani, presidente do conselho, para dizer o que foi que aconteceu, que o Guarani ficou tão insatisfeito com essas situações. Olha, na verdade, são algumas perguntas, né, alguns questionamentos que nós temos. Sobre essa questão de irregularidade ou regularidade, a gente, justamente, nós fizemos uma provocação ao próprio governo do estado, né, Secretaria de Esporte, ao secretário Rogério, bem como a administração da Arena Romeirão, para que eles respondam os nossos questionamentos, tragam os dados, tragam as informações daqueles detalhes que ficou obscuro para a gente ou não foi tão claro, né, porque para usar a Arena nós tivemos que assinar um termo de permissão e nesse termo eu acredito, né, ou acreditava que estaria todas as cláusulas, todas as disposições que nós deveríamos cumprir. Mas, na verdade, várias outras disposições foram impostas e que não estavam nesse contrato, né? Então, aí surgiram várias dúvidas que até por ser o meu primeiro jogo, né, como à frente do Guarani e à frente de qualquer clube na Arena, me causou certa estranheza, né? E estranheza maior por saber que nunca essas informações foram divulgadas. Então, assim, nesse primeiro momento nós estamos indo atrás de respostas para as nossas perguntas e, dependendo dessas respostas, nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, né? Quais são essas perguntas? Por exemplo, o primeiro fato estranho, que isso eu não sabia, mas para a gente jogar lá na Arena Romeirão, a gente tem que comprar uma lixeira. É no mínimo estranho, né? Porque, assim, um equipamento daquele tamanho e o clube ser obrigado a comprar uma lixeira é estranho, sabe? Quando acabou o jogo eu até apertei. Essa lixeira eu posso trazer para casa porque tá faltando lá em casa. E a funcionária do Romeirão disse, não, fica para a Arena. Eu achei estranho, assim, porque a gente compra uma lixeira, não assina nenhum termo de doação, essa lixeira fica por lá. Eu não vi essa lixeira, então, assim, eu acredito que o Romeirão, ele tá com um depósito lá de lixeiras, né? Porque todo jogo o clube tem que comprar. Questão de bar, questão do Guarani poder colocar pessoas contratadas pelo próprio clube para exercerem vários trabalhos diferenciados na Arena. Isso aconteceu para o Guarani? Aconteceu, né? Nós éramos o clube mandante, mas eu acho que o grande mandante foi a própria administração do Romeirão, porque, assim, lá no dia do jogo mesmo, antes do jogo, tiveram vários problemas, né? Quiseram colocar a torcida do Guarani, por exemplo, no setor de visitante, porque disseram que a torcida do Guarani era muito pequena, e nós, tanto eu como o presidente Zé Ivan, nós batemos o pé e dissemos, não, o Guarani vai ficar onde a gente quer, porque nós somos o clube mandante. Mas já tinham feito todo o plano para que o Guarani ficasse na visitante, né? Mas aí a gente conversou com o tenente da polícia, que é o responsável por isso, não é a Arena Romeirão que trata sobre a segurança, é o policiamento, e a gente conseguiu adequar a torcida do Guarani no seu devido lugar. E fora isso, outras questões, como foi abordado aí, por exemplo, a questão de alimentação, né? Foi cobrado a alimentação, inclusive a gente não podia levar a alimentação para os funcionários que estavam lá trabalhando. E até hoje, após o jogo, eu fiz uma solicitação formal, enviei via e-mail também essa solicitação, e até hoje eu não tive resposta de quantos funcionários da Arena estavam trabalhando no dia do jogo, quais eram os nomes desses funcionários, as funções desses funcionários e quantos almoçaram lá. Até hoje eu já paguei, o clube, né, Guarani, já pagou sobre essa alimentação. Pagou por esse almoço? Eu não vou dizer o valor exato porque eu não tenho aqui de cabeça, mas eu posso publicizar isso aí com tranquilidade. Mas eu creio que foi em torno de R$3.000 a R$4.500. Era questão de alimentação e lanche, né? Mas eu não sei para quantas pessoas. E assim, na minha visão, se são funcionários do governo do estado que estavam lá, eles recebem salário para isso, né? É estranho, é no mínimo estranho. Assim, são perguntas, né? Por que a gente tem que pagar
alimentação para funcionários que estão no seu horário de trabalho, né? Assim, é estranho, né? Também foi questionado em relação aos camarotes. O Breno vai detalhar um pouco sobre algumas situações que aconteceram nos camarotes da Arena. Sobre a questão dos camarotes, foram outros problemas. O Guarani, por ser o clube mandante, nós tivemos direito a um camarote, que eu acredito que era para a diretoria, né? Eu mesmo não fiquei nesse camarote, então assim, eu não sei nem dizer quem ficou nesses camarotes, mas a gente teve direito só apenas um, com 20 lugares, que é o menor camarote praticamente lá da Arena. E a administração do Rumeirão teve direito a 4 camarotes, os 4 maiores camarotes, que, pelo que me disseram, era para autoridades, para pessoas convidadas, para o próprio governador ou a vice-governadora, ou o secretário de esportes, o Rogério Pinheiro, caso eles estivessem aqui. Só que eu fiz questão de entrar nesses camarotes. E quando eu entrei nesses camarotes, para minha surpresa, toda a diretoria do Icasa estava lá, nesses camarotes que estavam disponibilizados pela administração da Arena Rumeirão. Então, assim, também é um fato que me causa bastante estranheza, né? Como que nós éramos os mandantes, só tivemos direito a um camarote, não pudemos convidar aquelas pessoas que a gente queria convidar, porque era um número limitadíssimo, e os melhores camarotes da Arena ficam ocupados por pessoas ligadas ao clube visitante, né? Nada contra, eu mesmo estaria convidando o presidente do Icasa, né, e toda a sua diretoria. Mas por que nós, mandantes, não pudemos convidar essas pessoas? Por que a administração do Rumeirão, que não estava lá como administração, porque nós alugamos o campo, nós fizemos um contrato, dizendo que nós nos responsabilizaríamos por qualquer dano, por qualquer coisa que acontecesse naquele local durante o jogo, mas nós não mandamos em praticamente nada. As palavras do Dr. Breno falando justamente sobre essa insatisfação do Guarani com algumas situações em relação ao jogo contra a equipe do Icasa. E eu fico pensando aqui, viu, Delton, veja só, o Guarani teve nesse jogo uma arrecadação de R$ 74.430. Mas arredondar para ficar fácil para o torcedor entender, você tem algo em torno de R$ 75 mil. E um público superior a 3.653 pagantes. Historicamente, o Guarani jogou com públicos pequenos nos últimos anos, mesmo no antigo Romeirão, mesmo jogando aqui em Crato ou em Barbalha, o Guarani naquela média inferior até a 1.000 torcedores pagantes. Num clássico como contra o Icasa, pela motivação que é o que tem um clássico, a gente teve um público maior, bem maior do que a média do Guarani. Então eu fico aqui imaginando, se numa renda R$ 75 mil, o Guarani afirma que teve prejuízo, isso num jogo diferenciado, quando o Guarani poderá voltar a jogar na Arena Romeirão. Porque, historicamente, o Guarani não vai ter 3.500 torcedores pagando ingresso nos seus jogos, por exemplo, contra um Pague Menos, contra um Itapipoca, como uma equipe que não tem tanto atrativo como tem o Icasa. Então, assim, me causa muita estranheza essa história final aí divulgada pela diretoria do Guarani. Eu, certa vez, não faz muito tempo, mas logo no começo, quando eu indaguei o pessoal do Rumeirão, na época, logo quando o Icasa começou, falou-se muito em despesa, e na época era assim, se você não conseguir colocar acima de 3 mil e poucos pagantes, você realmente vai ter dificuldades para poder pagar todas as despesas. Existem algumas despesas que elas são obrigatórias a partir do momento em que se tornou arena e que o Ministério Público acompanha de perto. Por exemplo, quando você jogava no Rumeirão antigo, você não contratava segurança privada. E segurança que seja reconhecida pela Polícia Federal. Aqui só tem 2 empresas no Cariri que prestam esse serviço. E esses funcionários, atirar por aqui a J. Rodrigues, que é uma empresa que realiza eventos, não é barata a diária desse pessoal que trabalha na segurança. Existem outras taxas na época em que... Existe a taxa de bipagem. Você lembra que o Icasa reclamou na época? Por exemplo, os ingressos que vêm da federação. Você tem que contratar a empresa que faz o ingresso e ainda vem o pessoal... Porque a arena não tem ainda as catracas. Ainda não tem as catracas. Então é obrigado esse pessoal que vem fazer... Por exemplo, teve reclamação no domingo, mas como eu já sabia, porque aconteceu em alguns jogos do Icasa no campeonato, quando a coisa aperta lá que o pessoal deixa em cima da hora, eles não... rasga o ingresso, deixa pra bipar depois. Vai recebendo o ingresso, o pessoal vai passando, depois o cara faz o bip.
que é para não fazer, para o torcedor não perder. Até porque se você há uma certa demora, fazer a bipagem, cortar o ingresso e tal, eles liberam para o cara entrar e depois vão fazer a bipagem. Não tem como rodar ingresso, é muito complicado você dizer que vai rodar o ingresso aquele ali. Até porque tem o número da bipagem, é difícil. Então é complicado isso aí, não acredito nesse negócio. Mas existiam algumas despesas que elas são introduzidas quando se tornou arena, que deixou o estádio mais caro. Eu estava olhando agora, enquanto o Anderson trazia a entrevista do Breno, estava olhando que as despesas de Fortaleza e desse jogo eles foram muito parecidas. 70 e pouco mil para um, 78 para um, 77 para o outro. Foram as despesas muito parecidas. O que realmente demonstra que você tem que passar de 3.500 e 4.000 para se tornar rentável o jogo. Sempre que o Icasa fazia renda de 100 mil, ficava com 20 e pouco do dinheiro. Na época o Icasa reclamando bastante, né, dessa questão. E uma das soluções que foram encontradas, Marco, tá no borderô dos jogos. Tá no borderô, é só olhar. Tem mais de 1.000 ingressos a R$1, que é aquela cortesia que a galera negocia, meu amigo. Porque senão não dá dinheiro. A verdade é essa, que é do sócio torcedor. A conta não fecha. Senão a conta do cara não vai livrar. E de fato tem essa situação. O Guarani está estranho que foi o primeiro jogo dele com público e que não atingiu o perfil para poder sobrar o dinheiro. Mas é por aí. Eu não sei esses detalhes aí que o Breno coloca. Mas você lembra bem no começo, os primeiros jogos do Icasa, como foi o comportamento do Icasa com as rendas até se adaptar àquela realidade da Arena Romeirão. Até se adaptar àquela realidade da Arena Romeirão nos jogos. Então, é isso que eu tô falando. O Guarani tem um público pagante historicamente muito menor que o Icasa. Então o Guarani dificilmente jogará na Arena Romeirão. Não, com as despesas que tem na Arena Romeirão, pagando todos os prejuízos. Pro Guarani é inviável. Mas tem como o Guarani jogar, por exemplo, a quantidade de bipagem, por exemplo, é de acordo com a quantidade de público. Diminui despesa com a o Guarani vida do pode pessoal. abrir só um lado, entendeu? Exato. Não, para o jogo do Guarani, ele não precisa abrir os dois lados. Os três, que são os quatro. Basta abrir aquele setor abaixo da imprensa, acabou a história. É só abrir um lado de bilheteria. Que aí você diminui na quantidade de segurança, na quantidade de bipeiros, tudo isso você consegue diminuir. Mas tem que continuar comprando a lixeira. Mas aí, o que o Guarani reclama não é justamente dessas situações, é desses gastos extras. É dessa questão da lixeira, é dessa questão de alimentação. Segundo o Guarani, precisa de mais transparência em relação a essas situações. O Guarani reclama principalmente em relação a essas outras situações. Em relação... Quantas seguranças foram contratadas? É fácil de fazer a conta. O Guarani paga, ele sabe quantas seguranças são necessários. Quantos policiais estavam lá no estádio? Você tem que alimentar o policial também. Sim. O lanche do policial também. Mas em detalhe, almoço e lanche. Não, mas eu tô dizendo, eu vou falar primeiro, por exemplo. Você tem que contar quantas pessoas tinham no estádio, quantas pessoas são trabalhando. Da bipagem, quantos estavam bipando, quantos estavam na bilheteria, quantos estavam nos corredores. Segurança. Sim. Quantos segurança, quantos policiais, quantas gandulas, médico, enfermeiro, tudo, apoio geral. Pessoal da administração. Aí você pega, dá o quê? Dá 200, 300 pessoas. Aí se você botar um lanche a R$10, dá 2.000 e pouco, dá 3.000 se você botar 300 pessoas. Só de lanche dá 3.000, a R$10 um lanche. Refrigerante com um sanduíche. Vamos baixar. Baixa aí para R$7, um refrigerante, um sanduíche mais simples e um refrigerante de R$2, aquele pequenininho, o caçolinha, né, que o pessoal chama. Sim. Se você botar 300 pessoas, dá 2.100 só de lanche. Sim. Aí você tem os que tem que fazer a refeição, que chegaram mais cedo. Né? Então, assim, é uma coisa, como ele tem razão, de chegar a conversar, para saber de fato, né, com a quantidade. Mas pode ter certeza que ali tem umas 300 pessoas trabalhando. Aí vem o pessoal da federação, vai junto no embalo, delegado, pessoal que vem para trabalhar, todo mundo entra nesse embalo aí, na questão. Você chega no Romeirão, que tem de funcionário na recepção, pessoal do credenciamento. Acho que tem muita gente. Me lembrei agora, tudo bem que é uma outra realidade, não dá para voltar para o passado. Mas no antigo Romeirão as taxas eram bem menores, e ainda tinha aquele percentual do município que às vezes os prefeitos até dispensavam. Os 5% do ISS. O ISS, eu me lembro bem, o próprio doutor Raimundo Macedo, na época que foi prefeito, ele dispensava, você não precisa pagar aqui não, aqui é para os clubes mesmo, né? E a gente vê toda essa dificuldade agora. É bem complicado, o Guarani...
segue trabalhando. O time voltou a trabalhar hoje à tarde, voltou a trabalhar com os 2 principais desfalques. O Dudu, lateral direito, é uma dúvida para o jogo, e o Jorge Belmonte ainda tem condições até mesmo de estar à disposição do técnico Alexandre Lima para o jogo diante da equipe do Cariri. Durante a semana, no decorrer da semana, é que, de fato, o Alexandre vai definir a equipe. Acredito eu que é mais fácil o Dudu ficar de fora do que especificamente o Jorge Belmonte, que inclusive treinou mais leve hoje à tarde e pode sim ser um jogador à disposição do técnico para o jogo diante da equipe do Cariri. Valeu, Anderson. Obrigado pelas primeiras informações do Leão do Mercado no timaço da Vale. É isso mesmo. Bota a hora, JF. 18 horas e 35 minutos, 6h35. Conosco o Cariri da Sorte, que esta semana no sorteio especial traz uma Honda Bros 0 km, daquelas que tem lá na Ares Motos, mais 10 mil reais. É uma máquina, uma Honda Bros mais 10 mil e ainda 50 giros da sorte de 400 reais. E o Cariri da Sorte desta semana só custa 3 reais. Você pode comprar ainda o Cariri da Sorte Extra, chance única, por apenas 2 reais e ganhar 10 mil e ainda concorrer a 20 rodadas de 100 reais. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte, baixe o aplicativo. Agora eu quero falar da Casa com a Casa é Sua. Você que está construindo, está reformando e ou por acaso sua casa está com umidade, aquele cheiro de mofo lá na sua casa, o que é que você tem que fazer, meu amigo? Tem que ir na Casa Com para você conversar lá com a rapaziada para indicar os produtos da Vera City para você acabar com essa infiltração. Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio, no bairro Lagoa Seca. ESC Cursos, matrículas abertas para o pré-vestibular Enem com turmas manhã e noite. Além disso também abertas as inscrições para os principais concursos públicos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica Federal, Polícia Civil de Pernambuco e muito mais. E aí, o que é que você está esperando? Venha para o ESC, o cursinho que acredita na sua vitória. Mais informações 3571-3487 ou no site www.esccursos.com.br. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio, porque a Dourados é parceira do seu negócio. Rua Professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 999933031, o Instagram @Dourado Joias com 2 S no final. Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs você encontra na Comercial ZM. São mais de 6 mil itens das melhores marcas Bosch, Tramontina, Skill, Dremel. E lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Avenida Padre Cícero 2370, telefone da Comercial ZM 3511-9550. Agora eu quero falar de Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você tá a fim de comprar a sua moto Honda 0 km, vai amanhã cedinho na Ares Motos. Tem moto com entrada de R$ 799, que é a Fan 160. Tem Bis 125 com 0 de entrada. As motos saem emplacadas, com capacete e muito mais vantagem. Agora você tá com uma moto usada, tá precisando de dinheiro, leva lá que a Ares Motos te compra pela melhor avaliação. Paguem até 90 dias com dinheiro na sua conta. 90 dias não, 90 minutos. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. O Motel Imperial está com novos e modernos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, qualidade e o Instagram para você conferir os apartamentos, né? Toda a ambientação do Motel Imperial é o @Motel Imperial Oficial no bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido grande desportista André Lemos. Bom, mas se você está cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Temos condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada que você paga hoje com a sua conta de energia. Também parcelamos o seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar, chama no zap 981237956, fala com o Luciano Carvalho e deixa o sol
pagar a sua conta de energia. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Lembrando que hoje é a folga da rapaziada, mas amanhã volta com a promoção toda quarta-feira. Na compra de uma pizza G, ganhe um refrigerante de 1 litro. Na compra da pizza GG ou Extra GG, ganhe um refri de 1,5 litro. Temos também esfirras, lasanhas, beirutes. Olha, é sensacional. Pizzaria e Hamburgueria Oval. WhatsApp 988429514. Meu amigo, se você quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira Beira Rio é o lugar. Tem ofertas incríveis para você aproveitar. Madeireira Beira Rio, rodovia Juazeiro, Barbalha, Marco Valério. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso, produzidos de maneira semi-artesanal com ingredientes da mais alta qualidade. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem a linha integral e a sensacional massa para pastel Tasquinha. Bom, em nome também da Fox. Quer comprar o seu Redmi 12C, meu amigo? Só R$ 799. Você não pode perder essa chance. Dá uma passadinha lá na Fox. Tem Fox em Crato, Fox em Juazeiro do Norte, Fox no Shopping. Aproveita ofertas incríveis em toda a linha Redmi Xiaomi. Conosco também Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais, Delton Sá. Em nome também de Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação na Alfa Vidros Vidraçaria. Avenida Praça de Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851. Conosco também Só Fumê, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, com WhatsApp 98805-4899. Eu falei da Só Fumê. Churrascaria Mão de Vaca, tem o melhor churrasco da região do Cariri com pratos deliciosos. Churrascaria Mão de Vaca, se quiser ligar, pedir para receber em casa, você liga 988657741. Eu disse Churrascaria Mão de Vaca. E em nome de Diniz Supermercados, porque você já sabe, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um pertinho de você. A gente ia falar do Verdão se João Filho não tivesse interrompido, Delton Sá. Pois é, rapaz, porque o primeiro Pix na CBF já tem local certo. Já tem dono. É o Porto Velho. Acabou agora. Porto Velho 1-0 do Remo. Vai receber o primeiro Pix da CBF da Copa do Brasil. Quer dizer que o ex-time de Los Pedes está eliminado. Caiu no primeiro jogo. Remo do Pará, fora da Copa do Brasil, classificou o Porto Velho de Rondônia. Porto Velho. Tá aí. Bora falar do Verdão em nome de Diniz Supermercados. Quem tá por aqui é o Pedro Paulo Vieira, para os íntimos PPV. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esporte. O Verdão do Cariri e Casa iniciou hoje sua preparação para o jogo do próximo domingo contra o Tirol, 17 horas na Arena Romeirão, segundo compromisso do Icasa nesta Série B do Campeonato Cearense. O Verdão do Cariri, com 2 baixas para esse jogo, perdeu o Thaleson, lateral direito, com uma torção no joelho. O Thaleson é magnética e espera o resultado do exame para o Dudu Itapajé. Ele tem mais opções, pode colocar o Bruninho, deslocar o Bruninho do meio para a ponta, o próprio Mário Sérgio, autor do gol, e aí trazer o Cláudio Júnior para o meio campo. E na lateral, para o lugar do Thaleson, possivelmente ele deve utilizar o lateral Jonas. E quem conversou com a gente foi o meia Juliano, um dos destaques do jogo de estreia, que falou, né? A ansiedade da estreia do clássico foi deixada para trás e agora é seguir trabalhando para conquistar mais uma vitória com a camisa do Icasa. E a virada de chave tem que ter. Temos que ficar felizes, né, com a vitória. Mas é como eu falei, foi o primeiro passo e domingo tem mais um jogo aí. Contamos com o apoio de toda a torcida da cidade, né, que vão fazer um belo campeonato aí. E o time perdeu, o time titular, vamos dizer assim, vinha trabalhando junto, 2 peças importantes, né? O lateral direito e o ponta. Como é que vai ser essa semana de trabalho para, vamos dizer assim, o Jonas, encaixar o Jonas e o Mário Sérgio? Infelizmente, nós tivemos essa baixa. Sei que rápido eles vão voltar aí para estar junto com o grupo, né? Vamos se cuidar bem, tem o departamento médico. E todos que estão treinando, acho que o que vão entrar no lugar deles
é de suma importância. A qualidade, tem muita qualidade, cada um. Eu acho que o time vai estar bem postado aí para domingo também. Você foi um dos atletas que se destacou no jogo de domingo. Foi o máximo do Juliano ou ainda a torcida pode esperar muito mais? Sempre é bom melhorar. Eu acho que eu coloco isso na minha mente. Fico agradecido pela palavra de vocês. Mas é o início de um trabalho. Isso aí que vamos crescer aí na corrida da competição. Como o Juliano falou, início de trabalho, e quer evoluir junto com todo o time do Icasa para dar tranquilidade ao torcedor e passo a passo, vitória a vitória, o Verdão quer voltar à Série A do estadual. Tá aí. O Icasa. Foi importante começar o campeonato vencendo, né? Vencendo um clássico ainda mais. E detalhe, né? Venceu como visitante, né? Tem mais 4 jogos nesta Série B na Arena Romeirão. Agora sim, precisa melhorar um pouco o desempenho da equipe, né? Explicar, é compreensível, né? Primeiro jogo. Agora é uma pena que você já pode perder jogadores, né? Pro restante. Exato, né? O Thaleson... Com toda a dificuldade que o time teve para fechar, por exemplo, as contratações. Aí você já poder ficar... Perder 2. De uma vez só. E de um atacante. Foi uma confusão danada para arranjar o Mário Sérgio de última hora para chegar. Aí você já perde o atacante. A situação do Dudu é até mais fácil de voltar, que foi um corte na perna, vai perder uma semana de treino, né? Foram 7 dias de afastamento. Não vai pro jogo, Dudu. Já perdeu, né? Mas pra sequência é mais fácil de voltar. Mas é justamente isso. Você bota o Mário Sérgio pra ser titular e já perde uma opção, porque o próprio atacante Dudu não vai ser a opção pro treinador. Então já tem uma menos num grupo que já tem dificuldades. São 26. Aí você já pega na lateral direita, né? Pode não ter o Thaleson. E agora, pode ser uma situação mais grave, né? Exato. Agora, o Icasa vai ter tempo para recuperar seus jogadores, porque tudo bem, joga domingo contra o Tirol, mas no outro fim de semana o Icasa já não joga. Terceira rodada de folga do Icasa. É verdade. O Icasa só volta a jogar na 4ª rodada, depois da 2ª, obviamente, que será no meio de semana lá para a região metropolitana de Fortaleza. Lá no Paca-Paca. Exatamente. E depois vai para Itapipoca. Serão 2 jogos fora. Isso. Né? Mas é aquela coisa, tanto se falou dos jogadores de mais idade do Icasa, né? Havia uma preocupação do torcedor com relação a ter um time mais velho e tal, mas quem cansou foi o Guarani, não foi no segundo tempo? Pois é. Pelo menos a impressão nítida que o Guarani cansou na 2ª etapa e o Icasa teve mais gás, mais volume, teve jogo, mais, construiu mais, né? E jogou com mais raça o Icasa no segundo tempo, viu? Você via ali realmente com muita vontade, o que faltou na técnica não faltou na raça, na vontade desse time do Icasa. Acho que foi um ponto muito positivo ali no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi horroroso. Sim. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre ingressos, camisas e tudo para o jogo de domingo Icasa e Tirol. A gente volta já. Vale FM. O Cariri da Sorte desta semana está incrível e bem baratinho. Com apenas R$3, você concorre a 50 mil reais em prêmios. São 20 mil reais só no Giro da Sorte. São 50 giros de R$400. E não para por aí. Ainda tem uma Honda Pro 0 km mais 10 mil reais no prêmio especial. Uma Honda Bros mais 10 mil. É um presentão pra você pular de alegria. E o título é dupla chance. 50 mil reais em prêmios por apenas R$3 é demais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novos
escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, um jejum no Juaforró, para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton De volta no Vale Exposto do Timaço da Vale FM. Devido a essa questão dessa matéria que tomou um pouquinho mais de tempo, nosso amigo Anderson, dessa reclamação do Guarani, Marco, amanhã nós vamos ter a participação do nosso amigo David Braga, lá de Mauriti, falando sobre a final do campeonato amador lá de Mauriti, que vai acontecer no final de semana. Amanhã ele vai estar participando conosco aqui, falando um pouquinho a respeito dessa final lá em Mauriti, Marco Valério. Porque a gente vai pra onde agora? Vamos a Fortaleza falar com o Super Kilmer de Campos. Ô, meu amigo Kilmer, o Remo foi eliminado da Copa do Brasil, Super Kilmer. Pois é, agora você só tá confundindo que me viu com camisa do Remo. Você me viu com a camisa do São Francisco de Santarém. Rapaz, você era torcedor do Remo, não? Lá na Argentina. Não, era do São Francisco de Santarém. Uma camisa azul marinho que eu tenho. Eu nunca fui Remo. Se eu fui o Remo um dia, eu nem me lembro. Você tá confundindo. Mas Los Peds foi, né? Ah, Los Peds, o problema é de Los Peds. O problema é dele. Eu sou bigola marajoara com muito orgulho. Ah, tá certo. Não tem nada a ver com Los Mas Peds. disseram aqui que você tinha mudado. Né? Falaram aqui que você mudou. É a mesma história quando você pulou o muro do PC lá pro Eusi Cabral, né? Não, ali ele saiu do armário. Vamos embora. Aliás, tem que mandar um abraço aqui pro Antônio. João Filho, se aquete. Mandar um abraço aqui para Antônio, que é lá do Crato. Eu tava assistindo o jogo do Icasa contra o Guarani, do lado dele, ele é icasiano, mora no Crato, e sempre que o time do Icasa joga em Juazeiro do Norte, ele sempre vai com a camisa do Verdão. Um abraço, Antônio, ele sempre nos ouve quando vem chegando do trabalho, tá lá sintonizado, lá no Cratinho de Açúcar, ouvindo o timaço da Vale FM. Eu vou começar pela insanidade dos bárbaros aqui no Castelão. O jogo foi realizado, Ceará-Fortaleza, 3-3, e quebraram 352 cadeiras. E conseguiram contabilizar, viu, Mark Delton? 127 cadeiras quebradas do lado do Fortaleza e do lado do Ceará, a barbárie foi maior. 225 cadeiras quebradas do lado do Ceará, totalizando 352 cadeiras quebradas no Castelão. E olha que as cadeiras do Castelão são iguais às do Romeirão, retráteis. O cara tira a bunda da cadeira e a cadeira fecha. Ou seja, para um animal daquele quebrar uma cadeira, tem que ser pisando de verdade, com vontade de quebrar. Prejuízo estimado no Castelão, R$ 147.840. Segundo apurado, cada cadeira no lugar custa em torno de R$ 420. Eita, cadeira cara da gota serena, né? R$ 420 cada cadeira
cadeira do Castelão e foram quebradas 352. Falando agora de futebol, o time do Fortaleza embarcou hoje pelo Pinto Martins rumo a Recife. Amanhã o Fortaleza joga contra o Sport Clube do Recife, o Sport que está recheado de jogadores do Fortaleza. Entre eles, o Coutinho atacante, o Romarinho e o Felipe Maranguape. São 3 jogadores que já vestiram a camisa do Fortaleza e hoje defendem o Leão da Ilha da Bandeira, da Praça da Bandeira. É bom lembrar que o jogo amanhã não será na Ilha do Retiro, e sim na Arena Pernambuco, que fica lá em Camaragibe, no final da linha do metrô, lá na cidade do Recife. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que recusou até a proposta da seleção chilena para continuar no Fortaleza, não deu pistas, levou 24 atletas. O Vozão de Porangabuçu tem uma semana de folga. Jogou sábado, essa semana não joga, uma semana inteira para treinar. O Vozão que só joga agora quarta-feira que vem contra o ABC aqui na capital, valendo pela Copa do Nordeste. E o Ferroviário Querido terá uma semana cheia, aliás, uma semana pesada. Joga contra o Iguatu, o bom time de Iguatu, do professor Washington, aqui na capital no sábado. Tem que fazer o resultado. Se o Ferroviário não fizer o resultado aqui na capital, vai ficar difícil dobrar o Iguatu no jogo da volta. Joga sábado aqui, joga quarta no Maranhão e na volta joga na cidade de Iguatu. O pessoal do Ferroviário não chiou pela tabela. Bom, se o pessoal de lá não chiou, não sou eu que vou chiar. Agora que eu acho apertado, acho. Ferroviário joga na quarta no Maranhão, volta na quinta para jogar no sábado para atender interesses de grade de televisão. O técnico Maurício Copertino fez um relatório, pediu pelo menos 3 reforços. Eu estou acendendo vela para o Padre Cícero para torcer que esses reforços possam chegar antes do jogo contra o Iguatu. Ao vivo, Fortaleza, com cara de chuva, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Obrigado pela participação aqui dentro do nosso Vale Esportes, Delton Sá. E agora, Marco? Agora volta o Anderson Luiz, mas para falar dessa vez do Barbalha, porque saiu a tabela do quadrangular da morte e, se não me falha a memória, o Barbalha só vai jogar às 7 da noite, Anderson Luiz? Sim. Todo jogo agora é 7 da noite. E é segunda, e é sexta, e é terça. Rapaz, que tabela foi essa? Pelo amor de Deus. Eu confesso que eu também não entendi essa tabela dessa segunda fase, porque nenhuma das equipes participa de outra competição. Acredito que seja mais pra... Não tem um jogo no sábado, não tem um jogo no domingo. Em relação... É tudo doido, horário até doido. Em relação à grade das TVs... Não é tão interessante pra televisão fazer... E a TV não quer fazer o quadrangular da morte? Quadrangular da morte, eu não entendi. Aí é só pra atender a grade da própria federação, da TV da federação. Nenhum desses jogos aí será transmitido pela TV aberta, pode ter certeza. E o Barbalha estreia justamente numa segunda-feira, dia 26, contra a equipe do Horizonte, lá no estádio Lírio Calor, no Inaldão. Voltando pra casa, o Barbalha vai fazer esse jogo. Foi importante o ano passado. Agora me diga, foi que mudou? O Barbalha vai botar gerador lá no estádio, porque todos os jogos à noite tinham uma história de gerador. Ninguém podia jogar, ou em casa, os times queriam jogar de dia, à noite, não podia, tem que ter um gerador. Tem que ter um gerador, tem que botar. Não tem mais necessidade de gerador, não? Tem que ter, Delton. Então o Barbalha vai ter que botar um gerador lá. Botar um gerador lá no estádio. Já fica caro. Já tem que botar um gerador lá no estádio. Vai pra conta. Mas pra aumentar mais ainda essa conta. Então o Barbalha faz essa estreia, como o Marco destacou, às 19 horas, no dia 26, em casa, diante da equipe do Horizonte. Aí depois? O jogo do Barbalha é contra o Calcaia, fora de casa. E o terceiro da equipe barbalense é fora de casa também, contra a equipe do Atlético. O Barbalha estreia em casa e na sequência tem 2 jogos fora de casa. Lembrando, Delton, todo mundo entra zerado no quadrangular da morte, jogos de ida e volta. Você joga uma em casa, joga contra o mesmo adversário também, fora de casa. Os 2 melhores permanecem na primeira divisão. O melhor colocado no quadrangular ainda ganha de brinde uma vaga na Série D do Brasileiro do ano que vem. Os 2 últimos colocados vão jogar a segundona em 25. Isso, corretíssimo. Certíssimo. Dito isto, eu falo em nome do ESC Cursos, Delton. Olha,
tem uma plataforma, é o site esccursos.com.br. Lá tem tudo. Cursos profissionalizantes. As coisas mudaram, Marco. Quando eu era mais novo, plataforma pra mim era pra embarcar. Plataforma tal, ia pra pegar o ônibus. Não, e quando eu era guria, tinha a história de um... Como era? Você comprava as apostilas, vinha pelo correio, até me fugiu aqui o nome, mas você comprava lá. Na época eu inventei de aprender a consertar as apostilas, televisão. dos cursos, Era. Tinha um curso técnico, chegava as apostilas, comprava naquelas revistas, você mandava o cupom por uma carta, e aí eles mandavam, vinha um boleto, você pagava no banco, né? Aí depois eles mandavam pelo correio aquela coleção de livros. Coleção de livro, pra poder estudar. E eu ainda fiz o primeiro módulo para consertar TV, aí rádio. Hoje tem o ESC. Hoje tem o ESC, meu amigo. É muito esccursos.com.br. E você pode se preparar para concursos públicos, é o que está fazendo o nosso JF. Informações 999822476, WhatsApp do ESC. E eu quero mandar um abraço para Júnior Cabeção, Neca Zoim, Flávio Moura, Fabinho da Live, e Arlindo Baleia e Fernandinha do Baleia. Estive lá antes de vir pro programa Vale Esporte, lá no Baleia Burger, o melhor hambúrguer. Eita, deu olé aí, JF. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço foi da bom, cidade. Léo, gostei. Deu olé, JF. JF só chupando o dedo. Eu fui lá, foi cedo hoje. PPV, traga seu destaque final do Verdão, por gentileza, meu querido Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados, De canta a canta e todo canto tem Diniz Supermercados. Fala, PPV. O Verdão do Cariri, como a gente falou, fará seu primeiro jogo como mandante na Série B do Campeonato Cearense no próximo domingo, a partir das 17 horas, contra o Tirol, na Arena Romeirão. E o torcedor do Icasa, a partir de amanhã, 10 horas, no CT Praxedão, já pode garantir o seu ingresso para estar acompanhando, apoiando o Icasa em mais um jogo. R$30 arquibancada, com meia 15, R$40 setor prêmio, né, com meia de R$20 e R$60 camarotes. E lá no Praxedão, o torcedor do Icasa pode comprar também a sua camisa, o seu boné, né, o seu chinelo, o seu copo, todos os produtos oficiais do Icasa para estar domingo devidamente uniformizado, apoiando o Verdão do Cariri. Ingressa amanhã então. Ingressa amanhã, a partir de 10 horas. Aonde? No CT Praxedão e nas farmácias Fernandes também. Depois que chegar no CT Praxedão e iniciar as vendas, vão distribuir pelas farmácias Fernandes. Quem vai distribuir ingresso também amanhã, Marco, vai distribuir já para vender, sabe quem é? Cariri. O CT Cariri, não do Diniz Supermercados, é o maior supermercado todo o interior do estado, né, João Filho? Os ingressos chegam amanhã na mesma carga dos ingressos do Icasa. Vem tudo de uma vez só. Tem certeza que vem tudo junto? A informação que... Não vai misturar, não, esse negócio, não? Não, mistura não, Delsa. Mistura não. Não atrapalha, não? Mistura tem nada. Tem o nome, Delsa. Tem o nome, é. Amanhã o Cariri vai começar também a vender seus ingressos para o compromisso contra o Guarani. Sábado, 16 horas. O jogo de sábado é às 4 horas da tarde. O Cariri contra o Guarani de Juazeiro. O Cariri não reclama de taxas na Arena Romeirão, não, né, JF? Não, absolutamente. Olha aí. Tá liso não, né, JF? Não, eu tô. O Cariri tá é que liso não tá. não, né, JF? O Cariri é que não tá, mas... Tá vendo aí, Marco Alex? Delton, Campeonato Carioca, Delton. Vai lá. O Sampaio Correia venceu o Bangu por 2-0. E mais tarde tem o Mengão. Flamengo contra o Boa Vista. Não, é Boa Vista. É assim, JF? Ainda falando do Flamengo, o Riquelme... Não, do Mengão. Do Mengão. Falando do Mengão, o que é que você vai dizer? Diga. O presidente do Boca Juniors da Argentina, que é o ex-jogador Riquelme, manifestou lá em uma emissora de TV argentina. Só sai besteira desse povo da Argentina. Já percebeu isso? O interesse de contratar o Arrascaeta. Eles têm interesse em contratar o bandilis daqueles vão contratar a Arrascaeta do Mengão. Só por curiosidade, tu sabe quanto foi o prejuízo do Cariri no jogo dele? Quanto, Delton? R$18.554. Estão reclamando? 18 mil. Agora, vale salientar que públicos abaixo... Eu me lembro que alguém me passou a informação que o público abaixo de... Acho que é de 2 mil torcedores. É R$5 mil o aluguel. Pronto, é 5 mil. Então vai ficar melhor pro Guarani. É só de 5 mil do aluguel do estádio. Aí, eu não sei se é 2 mil, tô assustando aqui. Eu não lembro o número não, mas tem um número abaixo de uma determinada quantidade de torcedores que o aluguel é só 5 mil. Porque se você for olhar o aluguel que o Guarani pagou, foi 18 mil. Só nessa questão do aluguel,
Aí já tem uma diferença de 13 mil reais de um jogo pro outro, quando excede uma quantidade X lá de torcedores. Mas quando é um público inferior, como for do Cariri... Aí fica mais barato, né? O Cariri. E os percentuais são mais baratos, né? 1% da PCD, 1% disso. Então o negócio é o torcedor não ir pro estádio, porque fica mais barato. Mas se o Guarani tá reclamando que ficou com 600 reais, perdeu 600, mas perdeu 18, mano. Ora... Mandar um abraço aqui pro Francisco Hélio Monteiro, grande ouvinte do Vale Esporte. Pra terminar a notícia que eu trouxe aqui do Riquelme, o Marcos Braz, vice de Lá futebol vai. do Flamengo, diz do interesse, do possível interesse do Boca em contratar o Arrascaeta, Do ele Mengão. diz, vai ter que vender a Bomboneira. Se eles venderem a Bomboneira, pode ser que tenham condições de comprar. Aí. Chamou de liso. Palavras do Marcos Braz. Como é que é, PPV? Chamou de liso. Chamou de liso. Chamou o Boca de liso. Eu me lembrei daquele time lá agora. E a Arrascaeta vale isso tudo, é? Sabe o que eu vi também falando de Arrascaeta um dia desse? Quem? O Ganso jogou na Europa e Arrascaeta não tem propostas. Mas da Argentina tem interesse. Não, mas Arrascaeta não Aí vale joga isso, igualzinho também. Não vale isso não. Pelo amor de Deus. Mandar aqui a última informação, que hoje tem brasileiro na pré-Libertadores. É o time do Energético. Contra o Rio Negro. Rio Negro Águilas da Colômbia. Da Colômbia. Sabe tudo esse JF. Eu tenho um orgulho tão grande de João Filho. Ave Maria. Tá se preparando no ESC pra fazer o concurso da polícia. Já passou? Sargento JF. Eu vou ser reprovado. Polícia Civil. Não é delegado. Vai ser inspetor delegado. Inspetor. Investigador. Tem cara de investigador, tem. Investigador. Já pensou com essa pinta toda dele chegando pra investigar as coisas? E pra fechar, a Copa do Brasil, Porto Velho eliminou o Remo, como falou João Filho. Logo mais tem Nova Venécia contra Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos embora.